Livro A Vida Abundante, de T.L. Osborne. Capítulo 16. O homem que ressuscitou dentre os mortos. A vida abundante realmente começou no dia em que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, de conformidade com as Escrituras. Alguns dos dias mais emocionantes da história de Jerusalém seguiram-se após a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Os boatos corriam soltos, dizendo que esse homem Jesus, que fora executado como criminoso, ressurgira dentre os mortos. Todos os dias a situação se engrossava. Primeiro, havia a história contada pela mulher que alegou tê-lo visto com vida, Mateus 28, do 5 ao 8. Depois os discípulos disseram que o tinha tocado e que o tinha visto comendo peixe, Lucas 24, 36 ao 43. No Pentecostes, os discípulos tinham acabado de receber o batismo no Espírito Santo, Atos 2, do 1 ao 4. Uma multidão emocionada tinha visto esses galileus incultos falando nas línguas de todas as nações conhecidas do mundo, Atos 2, do 5 ao 12. O capitão dos soldados ficava nervoso ao meditar sobre o dilúvio constante de relatórios que entravam no seu escritório. Eu mesmo vi aquele homem crucificado, resmungava ao colocar mais um relatório nos arquivos. Vi-o sangrando. Conheço o homem que fez a averiguação final ao ferir seu lado com uma lança. Ele está morto. Forçosamente está morto. João 19, 31, 36. Abriu-se a porta e outro soldado entrou às pressas. Senhor, odeio reconhecer o fato, mas temo que há alguma base nisso tudo, começa a dizer. O capitão vociferou sua interrupção. Alguma base em que? Fale claramente. Jesus, continuou o soldado, de certo voltou à vida. Sei, Senhor, que parece tolice, mas há tantas coisas acontecendo nesses dias. Não sei, talvez seja melhor eu tirar um período de licença. Ficar de licença? Explode o capitão. Este negócio está fugindo rapidamente ao controle. É bem possível que antes de anoitecer, vou precisar de todos os soldados na cidade em estado de prontidão. Os principais sacerdotes estão em reunião com o Sinédrio hoje, procurando resolver qual sua tomada de decisão diante da confusão. Você não sabe que, se for comprovado que Jesus voltou à vida, o país inteiro seguirá? Você não tem consciência de que isto comprovaria tudo quanto ele já declarou a seu respeito? Você entende a natureza da guerra religiosa que teríamos de enfrentar? Mateus 28, do 11 ao 15. Naquele momento chegou um mensageiro reclamando que havia uma grande multidão que se reunia lá no pórtico de Salomão e que falharam a tentativa para dispersá-la. Atos 3:11. Qual foi a causa? O capitão exigiu saber. Trata-se daqueles dois homens que provocaram um grande distúrbio outro dia, durante a celebração do Pentecostes, quando muitas pessoas os ouviram falar em línguas e viram fogo na cabeça deles. Respondeu o mensageiro. Atos 2, do 1 ao 12. Então o que mais estão aprontando dessa vez? O capitão indagou ainda. Senhor, trata-se daquele mendigo aleijado à porta do templo. Hesitou. Atos 3, do 1 ao 9. Não o curaram, de certo? Perguntou o capitão. Sim, Senhor, declarou o mensageiro. Eu o vi levantar-se, andar ao redor e então correr e pular. Ele estava bem. Era exatamente como acontecia na praça quando Jesus curava as pessoas. Atos 3:8. Jesus, Jesus, o capitão sacudiu lentamente a cabeça. Por onde quer que me viro, ouço algo a respeito deste Jesus. Aqueles dois homens, Pedro e João, perguntou, fizeram alguma declaração? Bem, Senhor, aquele chamado Pedro estava procurando explicar que ele não realizou a cura e que esta foi feita pelo poder de Jesus. Atos 3, do 12 ao 16. O capitão interrompeu de novo. O que ele disse a respeito de Jesus? O líder chamado Pedro explicou. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade
fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E, pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3, do 12 ao 16 e 19. O capitão levantou seus olhos, seu rosto assumira uma expressão de preocupação. Tinha de dissipar aquela turba, custasse o que custasse, seu dever assim exigir. Havia boatos por todos os lugares. Ele ressuscitou, ele vive, ele ainda tem poder, ele está com seus discípulos, ele está curando de novo. Nenhum dos soldados tinha visto Jesus ressurreto, mas todos estavam ficando nervosos. Tinha medo da possibilidade de vê-lo. Seria como um assassino que se encontrasse com sua vítima face a face. O capitão resolveu agir e ordenou que aquela aglomeração fosse dispersa. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até ao dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 4, do 1 ao 4. No dia seguinte, no tribunal judaico, o sumo sacerdote perguntou a Pedro: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Atos 4, 7. Pedro respondeu com firmeza: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Atos 4, 10. Notando a intrepidez de Pedro e João, mas sabendo que eram homens incultos não profissionais, os do tribunal admiraram-se e tinha conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Atos 4, 13 e 14. E os apóstolos davam com grande poder testemunho, ou seja, provas da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Atos 4, 33. Naqueles dias, pois, só uma coisa tinha importância: comprovar que Jesus ressuscitara. A ressurreição não era considerada como ponto pacífico. Pelo contrário, havia forte oposição a ela, e muitos a negavam abertamente. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Atos 5, do 12 ao 16. Todas as vezes que era publicamente visto outro milagre, os discípulos declaravam que se tratava de uma prova adicional de que Jesus ressuscitara de conformidade com as Escrituras. Jesus ressuscitara, mas o povo precisava receber os comprovantes antes de acreditar. Havia uma só comprovação naqueles tempos. Existe uma só comprovação hoje: os milagres em seu nome. Se ele está morto, não pode operar nenhum milagre. Se ele está vivo,
logo fará as mesmas coisas hoje que ele fazia antes de ser crucificado. Multidões se converteram e se voltaram para o Senhor. Atos 2:41, Atos 8, do 6 ao 8, Atos 9:42, Atos 11:21, Atos 13:48, Atos 16:34, Atos 17:12, Atos 18:8, Atos 19, do 18 ao 20. Foi assim que o cristianismo nasceu e se multiplicou. A mensagem foi anunciada por aqueles que sabiam que não poderia fazer discípulos de um Cristo morto, que para as pessoas crerem em Cristo deviam ter a convicção de que ele ressuscitou e está com vida. A única maneira de os discípulos as convencerem seria o caso de Cristo operar os mesmos milagres que ele operava antes da sua morte. Atos 3:6 e Atos 3, do 14 ao 16. E assim a igreja primitiva nasceu no meio de milagres. Para os milhões de pessoas da nossa geração crerem em Cristo, precisam presenciar as provas de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Cristo vive hoje, ele nunca mudou. Você crê nisso? João 11:26. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Pois se não há ressurreição dos mortos, então Cristo deve estar morto ainda. E se ele ainda está morto, então toda a nossa pregação é inútil e a confiança de vocês em Deus é vazia, sem valor e sem esperança. E nós, os apóstolos, somos todos uns mentirosos, porque dissemos que Deus levantou a Cristo do túmulo, e isto logicamente não é verdade se os mortos não voltam novamente à vida. Se eles não voltam, então Cristo ainda está morto, e vocês são muito tolos se continuam a confiar que Deus os salva, pois ainda estão sob a condenação devido aos seus pecados. Nesse caso, todos os cristãos que já morreram estão perdidos. E se de fato sermos cristãos só tem valor para nós nesta vida, então somos as criaturas mais infelizes. Mas o fato é que Cristo realmente ressuscitou dentre os mortos e tornou-se o primeiro entre milhões que algum dia voltarão novamente à vida. 1 Coríntios 15, do 13 ao 20, Bíblia Viva. Pois se vocês contarem aos outros com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, serão salvos. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que ele fala da sua fé aos outros, confirmando assim a sua salvação. As Escrituras nos dizem que quem crê em Deus jamais será decepcionado. Tanto judeu como gentil são a mesma coisa a este respeito. Todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a todos quantos lhe peçam. Qualquer um que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Romanos 10, do 9 ao 13, Bíblia Viva.